Estamos de volta. Agora eu vou conversar com o Dr. Mário Henrique da Rocha, ele que é cirurgião plástico. Tudo bem, doutor? Boa noite. Tudo bem, boa noite. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, viu? Igualmente. Doutor, para a gente começar essa conversa, eu gostaria que você me falasse um pouquinho, porque a gente escuta normalmente as pessoas falando, entra na faculdade de medicina, aí depois busca, depois define o que quer fazer. Qual que é o trajeto, qual que é a trajetória realmente para a formação de um cirurgião plástico? O cirurgião plástico hoje ele tem uma trajetória um pouquinho longa, né? Eles são pelo menos 11 anos de estudo, de bastante dedicação. São 6 anos da faculdade de medicina, depois ele tem que prestar um novo vestibular só com médicos e fazer uma especialização em cirurgia geral. Isso são pelo menos 2 anos. Depois uma nova prova, um novo vestibular e para a cirurgia plástica. E mais 3 anos de especialização, tudo em tempo integral. E após tudo isso, ele ainda tem que passar por uma avaliação que é semelhante ao exame da OAB, que os advogados fazem, que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica faz. Então hoje quem fala que é membro da sociedade, como eu sou, é porque passou nessa prova, que é a prova para título de especialista. Então depois de todos esses 11 anos, você ainda passa por uma prova que são 4 fases, e aí você tem o título de especialista. É por isso a preocupação, né? E a gente sempre lembra, toda vez que eu toco nesse assunto, de que quando você busca, então, um profissional, é importante que ele seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque senão, automaticamente, ele não está apto a fazer uma cirurgia plástica? Existe uma norma do Conselho Regional de Medicina, que data dos anos 40, que diz que qualquer médico pode fazer qualquer procedimento. Isso, para os anos 40, era muito bom, porque não havia médicos, não havia essa especialização. Então, alguns médicos fazem cursos de finais de semana. Curso para pôr prótese de mama, para fazer uma cirurgia de pálpebra, e se auto-intitulam cirurgiões plásticos. Entendi. Cirurgião plástico de verdade, só quem realmente passou por esses 11 anos e pela prova de título de especialista. Eu tive que passar por tudo isso. Então, a maior garantia realmente é a gente ter acesso, porque isso pela internet é muito fácil de se conseguir. Né? O site da sociedade é tranquilo, é cirurgiaplástica.org.br. Lá você só precisa digitar o nome do seu médico e você vai ver. Ele sendo membro da sociedade, você já pode estar tranquila que com certeza ele está apto para fazer a sua cirurgia. Já que nós entramos nesse assunto, deixa eu perguntar. E todo cirurgião plástico, por exemplo, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele está apto a fazer qualquer tipo de cirurgia, por exemplo, facial, corpo, qualquer mama, qualquer tipo de cirurgia ou não? Ou tem também essa definição, essa segmentado? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela não proíbe nenhum cirurgião de fazer qualquer cirurgia. O cirurgião é membro. Ele, dentro da consciência dele, ele pode fazer qualquer cirurgia. Lógico que existem cirurgiões que têm mais facilidade para determinados tipos de cirurgia. Eu mesmo aqui eu tenho tido uma procura grande pela plástica de face. Não que eu sou especialista em face, mas é uma cirurgia que eu faço. Então, às vezes tem uma procura. Prótese de mama tem muita procura também. Mas não existe uma especialidade dentro da cirurgia plástica para alguém se dizer, eu sou especialista em face, em mama, isso ainda não existe. Então todos são cirurgiões plásticos, alguns com resultados melhores para determinadas cirurgias, gostam mais. Como todas as áreas, você acaba tendo aptidão maior para determinada área, né? Com certeza. Já que você tocou no assunto de cirurgias de face, a gente percebe que parece que as pessoas têm conseguido retardar cada vez mais as cirurgias de face. Eu estou enganada ou isso é real? O que acontece hoje com as cirurgias da face a cirurgia da face ela visa principalmente um rejuvenescimento. Né? Quanto mais cedo você procurar, melhor é o resultado que você vai ter. A cirurgia que eu posso fazer numa pessoa com 40, 50, até 60 anos é diferente de uma que eu vou fazer numa pessoa com 70. Certo. É semelhante, mas é diferente. Então, quem procura antes consegue ter um resultado melhor. Consegue, às vezes, rejuvenescer 15 até 20 anos. Né? Então, o resultado acaba sendo melhor. Quem procura mais tardiamente começa a ter algumas limitações para esse tipo de cirurgia. O que mais se procura, o que mais as pessoas têm vontade de mudar no rosto? O maior volume de cirurgia plástica
todos os cirurgiões no Brasil é, em primeiro lugar, a cirurgia plástica das mamas. Tanto o aumento quanto a diminuição. No meu consultório também isso é a maior procura. Em segundo lugar, vem as cirurgias do contorno corporal, que nós chamamos, que é a cirurgia plástica do abdômen, as lipoaspirações. E em terceiro lugar, vem as cirurgias da face, que tem a plástica de face, de rejuvenescimento, a plástica de orelhas, plástica de pálpebras, nariz, lábios, queixo. Tem todos esses grupos de cirurgias que são ainda menos realizadas que as demais. Certo. Os homens também estão tendo essa preocupação com a face? Nos homens é até um pouquinho maior a preocupação, né? Como os homens... Os homens se preocupam mais? A procura, assim, proporcionalmente é maior, porque o homem, ele não procura às vezes tanto uma lipo. Hoje procuram lipo, mas o que o homem mais procura? Basicamente, a plástica do nariz e das pálpebras. Que interessante. Os homens mais jovens, as plásticas do nariz, e os mais com um pouquinho mais de idade já procuram mais a plástica da pálpebra, porque eles às vezes não vão querer fazer, não fazem as mamas, né? E às vezes as cirurgias do contorno acabam fazendo menos. E ao mesmo tempo parece que as mulheres também são mais vaidosas com essa questão de usar cremes, de usar, né, outros artifícios para retardar isso, doutor Mário. Mas assim, aí os homens, como ainda tem essa política de que passar creminho todo dia, então acaba indo para a cirurgia. Olha, isso está mudando. Com certeza o número de mulheres que fazem cirurgias ainda é maior. Mas o número de homens está aumentando a cada dia. Tem novidade nessa área realmente de cuidado na área de lipo e plástica abdominal ou alguma coisa? Tem alguma novidade sem ser aqueles métodos tradicionais que a gente já costuma conhecer? Sim, hoje existe para a cirurgia plástica do abdômen uma técnica para você refazer o umbigo. Que uma coisa que incomoda muito as pacientes e os médicos também é a cicatriz no umbigo, né? Então hoje existe a possibilidade de você não ter cicatriz no umbigo. Você faz a plástica do abdômen, vai ter aquela cicatriz que fica escondidinha no biquíni e o seu umbigo não tem cicatriz nenhuma. Ele é refeito e fica muito natural, muito bonito. Realmente é um diferencial hoje na cirurgia plástica do abdômen. Você fazer a plástica do abdômen e não ter cicatriz no umbigo. Por mais que você vá tentar explicar aqui, eu não vou... Por quê? Ela é feita de maneira diferente ou o local que vocês fazem o corte, digamos lá, é diferenciado? Numa plástica de abdômen tradicional, o umbigo ele é reposicionado no abdômen. Então, em volta dele vai ter uma cicatriz circular. E normalmente essa cicatriz não fica bonita, né? Por mais que a pessoa tenha uma cicatrização perfeita, vai ficar... Pelo formato, por ser circular. Cicatrizes circulares ou triangulares, elas não tendem a cicatrizar muito bem. E essa técnica nova agora, que foi inclusive publicada numa revista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, então é uma técnica que já foi desenvolvida, estudada, tudo, permite o seguinte: o cirurgião ele refaz o umbigo, ele refaz por dentro e não fica cicatriz nenhuma. Fantástico, você fixa a pele no abdômen, na parede abdominal da paciente, e ela não fica com cicatriz nenhuma. Ela põe um biquíni, você olha, o biquíni tampou a cicatriz, não dá para dizer que operou, porque não tem a cicatriz no umbigo. É realmente assim, quem vê fica extasiado, porque é muito interessante. Porque nem todo mundo gosta de contar que fez uma lipo, que fez uma plástica, que fez isso, que fez aquilo. Tem algumas, principalmente as mulheres mais vaidosas, nossa, né? Não, como que é original de fábrica, né? Então, essa realmente é uma novidade fantástica. Não dá. A paciente de biquíni, você não tem como dizer, nem o cirurgião tem como olhar e dizer que operou. Fora os outros benefícios, que você consegue melhorar a cintura, você consegue dar um contorno mais bonito, aquela partezinha em cima do abdômen, você faz aquele caminho, fica bonito. Você tem muitas outras técnicas. A novidade mesmo, a maior novidade é essa que saiu, foi um estudo que foi publicado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica do umbigo, que eu acho que é a maior novidade hoje no abdômen. Você não ter uma cicatriz é fantástico. O que as mulheres preferem mais, fazer uma lipo ou fazer logo uma plástica? No abdômen, quando se trata de abdômen? Normalmente elas preferem a lipo, porque tem a ideia da cicatriz também? Tem a ideia que a cicatriz da lipo é menor, tudo. E há indicações. Tem pacientes que você vai ter um resultado fantástico com a lipo.
já tem pacientes que você precisa fazer a plástica do abdômen. Então, isso o cirurgião ele avalia e vê qual que é o mais indicado para cada paciente. Sendo bem indicado, o resultado vai ser fantástico. Eu acho que plástica é como tudo, né? A gente fala muito questão de saúde aqui, às vezes a pessoa fala, ah, mas a minha amiga fez isso, funcionou super bem. Ou o meu pai tomou um remédio tal, funcionou super bem. Cada caso é um caso, né, doutor? Nem o que funciona para mim pode não funcionar para minha amiga. Com certeza. Algumas pessoas tinham receio da lipoaspiração, porque falavam, às vezes fica uma irregularidade, não fica aquele resultado natural. Hoje, por exemplo, existem técnicas de lipoaspiração, existe técnica por ultrassom, existe um aparelho que faz a vibrolipoaspiração, que ele dissolve a gordura, deixa mais regular. Esse é um aparelho com o qual eu trabalho, existem várias marcas, eu trabalho com uma delas. Isso você já tem aqui em Sinop hoje? Tem em Sinop. Isso eu trouxe comprei em São Paulo e estou trazendo aqui para o Mato Grosso. Né? Então, assim, dá um resultado muito homogêneo. Do mesmo jeito que quando a pessoa tem um cálculo renal, ela pela vibração ela consegue dissolver o cálculo, descobriram que conseguem dissolver a gordura, né, pela própria vibração. E assim, o resultado é muito mais uniforme, o trauma é muito menor, a recuperação muito mais rápida. Mas elimina o uso da cânula ou não? O problema de você não usar a cânula é que se você não usa a cânula, você não aspira a gordura. Entendi. Então ela tá lá, ela mais cedo ou mais tarde volta. Entendi. Então ele não elimina o uso da cânula, porque a cânula ela vai aspirar a gordura. Mas ela dá um resultado muito mais natural, porque você consegue dissolver a gordura pela vibração e não pelo trauma da cânula. E todo paciente pode usar esse método, por exemplo, ou tem alguma restrição? Não, esse método não tem restrição nenhuma. Mesmo um paciente que tem um marca-passo, que é uma situação mais extrema, pode utilizar, porque é mecânico, ele não tem restrição para nenhum paciente. Todos os meus pacientes eu uso. Hoje eu não faço lipoaspiração sem o uso. O benefício é muito grande, não justifica não fazer. E o pós-operatório também ele facilita com isso ou não? Isso não muda em nada? Como o trauma é menor da cirurgia, porque você não precisa fazer força. O aparelho ele vibra, você não precisa com a sua força quebrar as células de gordura. O próprio aparelho faz isso por você. Então o cirurgião se cansa menos e o trauma para o paciente também é muito menor. O resultado acaba vindo mais rápido porque você precisa de menos trauma. Gente, eu tenho N perguntas, mas eu vou deixar o convite já para o Dr. Mário voltar aqui para a gente conversar mais sobre cirurgia plástica. Uma só que eu quero fazer. Com esse método, aqui nós temos o Brasil como um todo, né? A gente tem... principalmente quem tem aí os parentes, os avós, bisavós italianos ou espanhóis, tem os braços maiores e tal. E uma das grandes, eu escuto muito isso das mulheres, não sei se já chegou isso no consultório, mas assim, ai como eu queria modelar esse meu braço, como eu não queria mais ter o braço tão fortinho, ou tão grande, ou tão gordinho. Dá para usar esse método para braço também, doutor, ou não? Com certeza. Você faz uma avaliação, o cirurgião tem que fazer uma avaliação dos pacientes. E a vantagem do método é o seguinte, alguns pacientes que talvez não fossem ter um benefício com uma lipoaspiração tradicional vão ter com esse método. Agora é lógico, isso o cirurgião precisa avaliar. Existem pacientes que pode ser feito só a lipoaspiração e existem alguns pacientes que vai precisar daquela cirurgia plástica tradicional com cortes e tudo mais. Que é o grande problema que ninguém quer fazer braço por causa disso, né? Mas o cirurgião avalia e esse é um método a mais que o cirurgião possui, uma tecnologia a mais que ele possui para poder oferecer para o paciente dele. Legal. Gente, tomara que nós tenhamos conseguido responder algumas perguntas, algumas dúvidas, tirar algumas dúvidas, mas apesar de que eu sempre falo que quando a gente tem dúvida, o melhor mesmo é a gente ir até a fonte, buscar as respostas, tirar as dúvidas e... Quando a gente não está satisfeito, realmente a gente tem que buscar a solução. E cirurgia plástica, acho que é exatamente isso. É realizar sonhos. A gente sabe que ninguém vai lá e fala assim, digamos que eu pegue aqui o rostinho da Angelina Jolie e leve lá, doutor Mário, dá para me transformar assim? Isso não é possível. Mas melhorar, valorizar o que a gente já tem de bom e corrigir o que a gente não gosta, isso é bem possível hoje, né? Com certeza. E assim, apenas um dado, existe hoje um dado do Conselho Regional de Medicina de São Paulo que fala que 97% dos casos em que os pacientes ficaram insatisfeitos com a sua cirurgia plástica e eventualmente houve um litígio, foi realizado com cirurgiões que não eram cirurgiões plásticos. Isso é importante. Então, assim, só o fato de você procurar um bom cirurgião é meio caminho para o sucesso da sua cirurgia. Tá vendo? Obrigada, doutor Mário. Espero tê-lo aqui mais vezes, viu?